Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Se você tem alguma dúvida na área do direito das famílias ou possui sugestão de tema, manda para a gente pelo contato que aparece aqui no vídeo. Hoje nós estamos falando sobre o divórcio colaborativo, uma alternativa mais pacífica e eficiente para o fim de um casamento. Comigo aqui a doutora Marcela Nunes Leal, que é advogada colaborativa e mediadora. Doutora, vamos aqui retomar o nosso bate-papo. E agora eu queria conversar um pouco sobre o que é um assunto que você tocou no primeiro bloco, que tem a ver com a equipe multidisciplinar. A gente sabe que o direito das famílias, assim como outras áreas, ele necessita de conversar com outras disciplinas, com outras ciências. E na nossa área, especificamente, por vezes a gente tem necessidade aí dessa presença que é fundamental, que é a equipe multidisciplinar. Eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Interessante, Rosa, porque é uma das principais características mesmo das práticas colaborativas é essa abordagem em equipe. Porque muitas vezes a gente fica tão centrado no direito que a gente esquece que tem outras áreas que vão engrandecer ainda mais o método. E a principal característica é essa possibilidade de ter uma visão panorâmica do conflito. Porque quando a gente consegue agregar outros profissionais de outras áreas, a gente tem condições de auxiliar esse ex-casal a ter uma ideia das múltiplas camadas que estão ali naquele conflito. Então, existe a possibilidade de agregar profissionais da saúde mental, profissional de finanças, peritos, mediadores. Então, todas essas pessoas, elas vão ajudar esse ex-casal a sair daquela posição de confronto, porque é o que geralmente acontece por conta de todos aqueles sentimentos que eu falei, iniciais, e ajudar essas pessoas a sair do confronto para a ideia da cooperação. E a equipe, ela vai ter esse ponto de articular os diferentes pontos de vistas para poder trazer realmente soluções que vá, de fato, beneficiar a todos. Então, eu considero que traz todo um colorido especial essa abordagem em equipe, Sim. Porque vai ter realmente condições de trabalhar e dar um suporte que essas pessoas tanto esperam, um suporte que vai ser não só jurídico, como também emocional e financeiro. E fazendo aqui um paralelo com o Poder Judiciário, no processo judicial tem algo interessante porque as partes naquele momento elas depositam todos os seus anseios na figura do juiz. E aí o juiz vai, de fato, substituir a vontade daquelas pessoas. Só que nessa questão de levar para o juiz decidir, elas ficam numa situação de imprevisibilidade. Sim. E também o juiz fica muito preso ao que tem no processo. O juiz, quando ele vai analisar um processo, ele não pode extrapolar o que está fora do processo. Assim, especialmente nas audiências, que a gente sabe que tem toda uma limitação temporal, os juízes, pela quantidade de audiências marcadas em suas pautas, muitas vezes eles não têm condições ali realmente de permanecer mais tempo com aquelas pessoas, ouvindo, fazendo aquela escutativa que a gente diz em relação a cada uma das partes. E, por vezes, essa escuta ali, ela acaba sendo comprometida justamente pela natureza que é a ação judicial, E no caso do divórcio colaborativo, existe essa possibilidade, não é, Marcela? Pode ser feito, inclusive, mais de uma sessão, se você puder explicar também sobre isso. É interessante porque ele vai levar em consideração as necessidades daquela família em específico. Então, vai ter mais reuniões de acordo com o grau de relacionamento, de litigiosidade daquela família. Conversa, de demandas envolvidas, vai ser um complexidade do caso, muitas vezes tem filhos, e muitas outras coisas, além somente do divórcio em si, não é? Isso, vai ser um procedimento mais flexível, em que as pessoas vão ter um controle maior, elas vão poder ter condições de dar um foco maior no que for realmente necessário para elas, porque não é algo imposto. É algo que vai depender realmente, de fato, da situação daquela família. Sim. Marcela, você comentava que as partes, elas precisavam ou precisam estar prontas e dispostas a
quererem ali o divórcio colaborativo. E aí eu entro com uma pergunta: como é que o profissional de saúde mental ele pode atuar no divórcio? O profissional de saúde mental, e eu vou me referir agora como psicólogo para facilitar, né, a compreensão, que um dos principais profissionais de saúde mental é o psicólogo. E o psicólogo, ele vai dar um suporte emocional. Porque muitas vezes as pessoas que estão passando pelo processo de divórcio, elas estão numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Principalmente quando uma pessoa é pega de surpresa. É muito comum da pessoa chegar no escritório e dizer: olha, eu não tinha ideia que o meu cônjuge queria o divórcio. Para mim, estava tudo perfeito, a família estava funcionando, eu estava bem e fui surpreendida com um pedido de divórcio. Então, imagine para essa pessoa que ela sequer pensou no divórcio e ela ser surpreendida com um pedido do ex-cônjuge. Então, é uma pessoa que vai estar em situação de vulnerabilidade e que ela sozinha, ela não vai ter condições de ter clareza para tomar decisões. E aí existe um limiar entre as questões subjetivas e as questões objetivas, porque tem algumas questões objetivas que precisam ser decididas. Por exemplo, a questão de guarda, a questão de convivência, questão de contribuição alimentícia. Sim. E aí, como é que essa pessoa que está emocionalmente abalada, ela vai ter condições de pensar objetivamente nessas questões objetivas? Não tem como. Então, o profissional de saúde mental, que é o psicólogo, vai ajudar essa pessoa a gerir essas emoções. Muitas vezes, a ressignificar esses sentimentos de abandono ou de mágoa, esse ressentimento, para que ela possa ter condições de dar continuidade e construir uma relação parental, principalmente quando existem filhos envolvidos. Então, esse pai ou essa mãe, ela precisa estar suficientemente segura e emocionalmente para ela também dar um suporte para o seu filho. Então, esse profissional, que é o psicólogo, ele também vai ajudar essa pessoa a lidar com ferramentas de comunicação. Porque a comunicação geralmente é um... Sim, é um dos fatores determinantes. É um dos fatores determinantes. Ausência ou falta de diálogo, né? Ou um diálogo, uma comunicação não assertiva. Isso. A gente conversa muito sobre isso na Defensoria quando eu atendo pessoas que eu vejo que essa comunicação está comprometida. Às vezes a pessoa quer falar algo e o outro Sim. já acha que ela está julgando. Ou culpabilizando, ou né? culpando. Existe muito isso entre os ex-casais. E aí, Marcela, a gente chama atenção aqui para o profissional, o quanto que ele precisa ser responsável, ter ética, para reconhecer esse momento. Que momento? O momento de fazer os encaminhamentos. Porque eu acredito que, no caso de um advogado colaborativo, ele deve ter parcerias com serviços multidisciplinares. Eu queria até depois que você desse um exemplo para a gente de como funcionaria essa equipe multidisciplinar dentro de um divórcio colaborativo. Mas a questão do profissional de saúde mental é reconhecer naquele momento, saber como abordar a parte, porque isso é delicado. Olha, apesar de você estar ali no seu papel de advogado, de você ter esse atendimento humanizado, de você promover todos o seu esforço e conhecimento para a construção daquele diálogo, muitas vezes aquelas partes elas estão realmente precisando de um profissional mais específico, como profissional, como psicólogo, estão precisando ali ou estão adoecidos de fato, né, a saúde mental já comprometida, porque a gente sabe que o divórcio, ele muitas vezes acontece dessa forma que você disse, mas também, por vezes, acontece já há muito tempo. Aquele casal, ele já não é mais um casal, há longos anos, tentando ali retomar a relação. E já vem desgastes, brigas, e isso vai comprometendo a saúde mental daquelas pessoas, a saúde do casal, né? Deixa de ser uma relação saudável. Então, eu chamo essa atenção, porque a gente tem que ter essa responsabilidade, porque nós não somos psicólogos. Apesar de a gente fazer todo esse papel, existe o profissional que é a pessoa apta, né, a realmente tratar essas demandas emocionais e mentais que muitas vezes estão ali envolvidos, não é?
Isso, quando o advogado, no seu atendimento, ele já percebe essa fragilidade emocional, ele percebe que aquele cliente não está conseguindo lidar com essas emoções e que ele precisa desse suporte emocional, ele já encaminha para o psicólogo. E aí é interessante que cada um vai ter também o seu psicólogo, né? Já que Sim. tem as questões, os pontos que são sensíveis. E quando eles resolverem levar o processo adiante para a negociação, ele vai ter o combinado, né, com o psicólogo para saber o que é que pode ser levado adiante e o que é que vai ser confidencial na relação do cliente com o psicólogo. Sim. E aí você podia dar um exemplo em relação a essa equipe multidisciplinar, assim, um exemplo prático que você vivenciou e que você precisou, vamos dizer assim, acionar essa equipe multidisciplinar, como é que funciona, se é dentro ali do ambiente do escritório, para que o telespectador entenda melhor, ou até aquela pessoa que de repente está aqui e pode buscar o divórcio colaborativo como um meio, né, de entendimento ou de possível entendimento para o final da sua relação. Bom, sempre que nesse atendimento eu já percebo que a pessoa está muito fragilizada e não está conseguindo lidar com as emoções, que ela não consegue ter autonomia para desenvolver e resolver essas questões sensíveis, aí a gente já encaminha para um profissional de saúde, para que ela possa lidar com essas emoções e somente quando ela estiver emocionalmente equilibrada, consciente das questões que precisam ser resolvidas, aí a gente faz uma nova reunião, dessa vez com toda a equipe. Sim. E aconteceu de os filhos também ali, numa situação, né, de filhos, que a gente sabe que essas questões de guarda, convivência, também são questões que estão presentes nos divórcios e você já precisou, de repente, encaminhar uma criança para um profissional também, de acordo com sua análise ali do caso? Sim, principalmente quando tem criança e adolescente, a gente percebe que, de forma inconsciente, os pais acabam arrastando os filhos para o centro do conflito, sim, que não vai ser saudável de forma alguma, nem para a criança e para o adolescente, nem para o ex-casal. Então, a gente já encaminha para um profissional, para que esse profissional consiga trazer esse suporte e até mesmo ser a voz da criança. Porque muitas vezes a criança fica silenciada, porque ela não é ouvida, ela não é escutada e os seus interesses são deixados de lado. Então, quando a gente consegue trabalhar com essa abordagem em equipe, a gente tem muito mais condições de dar realmente um suporte adequado para essa família. Até para que seja possível essas soluções a longo prazo. E um desses instrumentos que a gente utiliza é através do plano de parentalidade. Essa ferramenta ela é interessante porque ela vai trazer a ideia do cuidado. O cuidado que o pai tem e a mãe tem em relação ao filho. Então, às vezes, eu já atendi um casal que tinha muita divergência em relação à educação dos filhos. Sim. Então, a gente precisou fazer esse plano de parentalidade para ajustar o que é que cada um pensava em relação a essa educação e ver qual seria a melhor forma de viabilizar algo que fosse saudável para a criança e também para o casal. Excelente. Marcela, também você comentou ali sobre a questão de um profissional de finanças. Como é que vai funcionar também? Em que momento é adequado esse profissional? É interessante porque um dos gargalos também em relação ao divórcio é a questão financeira. Já que a questão financeira ela vai mexer em algo muito sensível, que é a questão da necessidade humana de ter uma proteção. Então, ninguém quer se sentir inseguro em relação aos recursos. E é interessante porque a gente pode trazer um profissional de finanças. Esse profissional de finanças vai ser único, vai ser um só para o casal. E ele vai ser um profissional neutro, porque ele não vai estar ali para julgar, ele não vai estar ali para fazer nenhum juízo de valor. Ele vai funcionar como um consultor e um assessor financeiro para entender a realidade daquele casal. Até porque a questão familiar ela vai precisar ser reorganizada. Geralmente, o que acontece no divórcio? Um dos cônjuges vai deixar aquela moradia. E aí, como é que essa pessoa vai fazer? Ela tem outro imóvel para ir?
ela vai precisar alugar um imóvel, como é que vai ficar a questão dos transportes? O casal tinha mais de um carro ou andava de ônibus, como é que vai ser? Vamos supor uma família que faz investimentos. Alguns investimentos são a longo prazo. Se você resgatar, em curto tempo você perde valor. Então, tudo isso são questões que precisam desse olhar profissional para entender a dinâmica daquela família. E o profissional de finanças vai ser esse profissional que vai coletar essas informações e vai poder dar um direcionamento. Ele vai poder preparar orçamentos, planilhas e traçar algo realmente a longo prazo, de reorganizar as finanças daquele casal, ex-casal, de forma que ele tenha menos perda possível, né? Para que não tenha, diminua ainda mais os recursos dessa família que já vai ter o patrimônio diminuído por conta desse divórcio. Marcela, a gente vê que podem existir diversos conflitos em relação ao patrimônio, aquele patrimônio deixado pelo casal ou pelo ex-casal, né? Partilha de bens e em várias situações, muitas vezes um dos parceiros, na maioria das vezes a mulher, ela desconhece questões relacionadas a finanças, pela própria cultura que a gente tem, né, da mulher, é claro que isso vem mudando, já mudou, né, a mulher tem ocupado seu espaço de trabalho, tem assumido ali as finanças, a independência financeira, mas nós ainda temos muitos clientes, a gente sabe, no meu caso ali, constituinte, em que a mulher desconhece, né, às vezes tem uma empresa que era da família, quem geria aquela empresa era o homem, e eu vejo o quanto que é importante esse consultor, né, trazer esses esclarecimentos em relação à própria condução daquele patrimônio ao longo do relacionamento, coisa que jamais esse casal teria acesso se fosse no âmbito judicial. Então, eu vejo a importância que porque um conflito relacionado à partilha de bens, ele pode se estender a anos. Inclusive, na nossa legislação, existe a possibilidade, inclusive, de essa partilha ela ser feita em outro momento, porque pode acontecer de dentro daquele processo no divórcio, o juiz conseguir, vamos dizer assim, um acordo em relação a todos os pontos, mas não conseguir em relação à partilha. Então, fica tão difícil ali que ele pode dizer, olha, em relação a isso, vamos resolver em outro momento, porque não se chega a nenhum acordo, ou então o juiz vai ali no final da sentença e julga de acordo mesmo com o regime de bens, não, vamos vender, dividir, e nem sempre, como você disse, as partes vão se sentir satisfeitas, felizes, né? Então, como isso é importante, não é? Essa questão dessa equipe multidisciplinar, da possibilidade de acesso a esses profissionais no divórcio colaborativo. Exatamente. Essa questão das finanças, se for deixado para mais para frente, pode gerar um estado de intranquilidade dessas pessoas. Vai gerar insegurança jurídica, vai gerar mais conflitos. Então, algo que já estava ali, às vezes, perto de resolver, sim, vai voltar à tona todo aquele turbilhão de sentimentos por conta da questão financeira.